Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é a Estante que Fala e eu finalmente li O Caminho dos Seis, do Brandon Sanderson. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar como foi minha experiência de leitura de O Caminho dos Seis, do autor Brandon Sanderson, que é um autor que eu sou muito fã, eu já li quase tudo que esse cara já escreveu. E é bom deixar bem frisado aqui que esse vídeo não vai ter spoiler, não vai ter spoiler nenhum. Eu vou contar só como foi minha experiência durante a leitura. Também vou contar um pouco sobre o mundo aqui que é apresentado pra gente no Caminho dos Seis. Porque esse livro aqui é um livro de high fantasy, então, pra quem não sabe, high fantasy é aquele tipo de fantasia onde é tudo criado do zero. Tem culturas novas, lugares novos, é um mundo novo, com criaturas diferentes, com uma linguagem diferente, que tem uma cultura totalmente diferente, que tem muitas coisas assim que é, bom, criado do zero, sabe? É um mundo criado do zero. Isso é um high fantasy, então eu vou usar também esse vídeo como um guia para as pessoas que nunca leu esse livro. Quando for pegar ele pela primeira vez, sentir uma tranquilidade a mais, porque não vai ser jogado de cara com um mundo que não conhece nada, sabe? Eu vou tentar explicar assim um pouco a mais sobre o mundo. E enquanto eu vou explicando sobre o mundo, eu também vou dando minhas opiniões e o que eu fui achando da leitura em tais partes. E lembrando que tá rolando um sorteio no canal, para se inscrever no sorteio é muito fácil. Basta ser inscrito no canal e preencher o formulário que está nas descrições do vídeo aí embaixo. Só isso você já se inscreve no sorteio. O livro sorteado é um livro da sua wishlist, então se você for participar, boa sorte. Também é aquele anúncio de sempre de todos os vídeos. Se você é novo por aqui, poder estar se inscrevendo no canal, isso me ajuda demais. E se você também quiser me ajudar sem gastar nada, qualquer compra que você for fazer na Amazon, qualquer compra mesmo, e estiver usando o meu link que está nas descrições do vídeo aí embaixo também, isso está me ajudando demais. Então se você for comprar um livro, seja O Caminho dos Seis, ou então 15 Dias do Victor Martins, qualquer livro mesmo, e você estiver usando o meu link, você vai estar me ajudando muito. Então, por favor, usa meu link. Lembrando que não precisa ser só livro, tá? Pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser um tripé, um quebra-cabeça, um CD da Xuxa, qualquer coisa mesmo que você estiver usando o meu link, me ajuda demais. Sem demorar muito então, vamos logo pro vídeo. Bom, primeiro eu vou falar que eu não vou ficar segurando esse livro aqui, porque ele deve pesar pelo menos uns 1,5 kg, porque ele é simplesmente muito pesado. Eu vou deixar ele aqui nesse canto e vou torcer para ele aparecer no vídeo, porque sinceramente não dá para ficar segurando ele. Ele é muito, muito pesado. Nossa, tomara que ele não caia dali. Vamos começar. Eu acho que primeiro eu acho interessante explicar para vocês o mundo que é apresentado pra gente quando você começa a ler O Caminho dos Seis, que é um mundo que as pessoas lá chamam de Roshar, que é um mundo onde tudo é muito vivo. Tudo mesmo. Por exemplo, é um mundo que parece que é tudo feito de pedra. A maioria das construções são construções entalhadas dentro de pedras muito grandes. As criaturas, como as próprias plantas desse universo, são pedras que quando cai chuva em cima delas, elas meio que florescem, abrem e vão atrás da água, assim, sabe? São plantas que também são muito vivas. Conforme você vai lendo, você vai vendo que o mundo inteiro de Roshar é um mundo que é muito vivo. Tudo parece que anda, tudo parece que respira, tudo parece que está conectado. E uma coisa que tem nesse mundo que deixa ainda muito mais vivo, que a gente é apresentado por uns seres que são Ispranos, é o nome deles, que basicamente estão em todos os lugares desse universo. E esses Ispranos também aparecem junto com os sentimentos das pessoas. Por exemplo, se você é uma pessoa que está ali com medo, de em certo momento começa a aparecer Ispranos de medo em volta de você. Se você é uma pessoa que está muito doente, sei lá, com um corte muito grande no braço, começa a aparecer Ispranos de putrefação perto do seu braço. E esses Ispranos têm várias formas. Por exemplo, esses Ispranos de putrefação que eu acabei de falar são como várias mãos que surgem, mãos alaranjadas, que surgem tipo umas mãos fantasmas, e tem Ispranos de criatividade, que são Ispranos que aparecem assim em volta de você quando você está, sei lá, desenhando, aparece algum Isprano de criatividade, que é como se fosse um fantasminha que faz alguma ação, sei lá, ele aparece no canto da sua mesa desenhando, ou ele aparece na sua frente, assim, em cima do seu lápis, sei lá, chutando uma bola, não sei, uma coisa bem aleatória mesmo. Esses Ispranos dão uma vida muito única para esse mundo,
E eles aparecem em vários momentos. Por exemplo, falam que existem espranos de morte, que aparece quando uma pessoa está quase morrendo, e só essa pessoa que está morrendo consegue ver esses espranos. Tem espranos muito únicos que aparecem, sei lá, aleatoriamente. Em certa hora, no meio do mar, ele aparece um esprano gigante com várias cabeças. E esses espranos todos têm várias cores, têm várias formas, mas eles são sempre como se fosse uma fumacinha, um fantasminha que aparece assim nesse mundo, dando muito mais vida para ele. Eu acho que isso foi uma coisa que foi acrescentada nesse mundo de Roshar, que deu muita vida para ele, deixou ele muito único, e você acaba percebendo que esses espranos são muito importantes na história, porque quando você entra nesse universo de O Caminho dos Seis, você é meio perdido, você é totalmente perdido, você não sabe o que está acontecendo, e daí começa a aparecer esses espranos, você não sabe o que eles são, eles começam a aparecer e você acha que eles não têm significado nenhum assim para a história, sabe? Para alguma coisa muito importante, mas você acaba descobrindo que eles fazem parte de algo muito maior. Isso eu achei muito legal. Era uma coisa que estava como de segundo plano assim no livro, mas você vai acabar descobrindo que eles são importantes. Esse nossa, é bem blow mind assim na hora que você está lendo, porque para mim era só um elemento a mais desse mundo para dar vida ao mundo, mas não era isso. Eles são bem mais importantes do que aparentam ser. Dentro desse mundo de Roshar tem um fenômeno que acontece regularmente, que são as Gran Tormentas, que é basicamente uma tempestade, só que uma tempestade muito forte, sei lá, uma tempestade vezes 20 da nossa maior tempestade que a gente tem aqui na Terra, que são umas tempestades tão fortes que podem destruir casas, destruir pedras. Se você for uma pessoa que estiver fora da sua casa, fora de algum abrigo, quando vir uma dessas grandes tormentas, você pode ser considerado morto já, porque não tem como você sobreviver a isso. E essas grandes tormentas são muito importantes, porque, por exemplo, quando aparecem essas grandes tormentas, todas as pedras que são animais, que acho que o nome é Petrobulbos, alguma coisa assim, são tipo umas pedras que eu falei no começo do vídeo, elas sempre se abrem e começam a alcançar assim a chuva quando tem essas grandes tormentas. Então o mundo o mundo natural, o mundo vegetal, eles meio que abraçam essas grandes tormentas para meio que continuar vivo. Quando essas grandes tormentas estão acontecendo ou estão ali mais fracas, esse mundo de Roshar, ele tá verde, ele tá todo vivo, e quando essa grande tormenta passa e passa toda a água, esse mundo de Roshar, ele meio que se fecha e volta a virar pedra e um mundo seco e sem vida. E também isso é bem legal do livro, acho que isso acontece em vários momentos, e você vê a força que essas grandes tormentas têm e como elas dão vida ao mundo. E elas têm uma coisa muito importante também, que elas carregam todas as joias. A moeda de troca desse mundo de Roshar não é, sei lá, dinheiro vivo, é como se fosse gemas, sei lá, safira, diamante, cristais, sei lá, várias coisas desse tipo, várias pedras preciosas. E essas pedras, elas meio que armazenam luz da tempestade, que para conseguir armazenar essa luz da tempestade, essas pedras têm que estar expostas as grandes tormentas. Então, por exemplo, se uma pedra de diamante bem grande, que seria uma pedra muito valiosa lá, ela estiver para fora de uma grande tormenta, ela está recebendo luz da tempestade, então ela começa a brilhar muito forte. Então, ela tem um valor maior porque ela tem armazenado nela luz de tempestade. Essas luzes de tempestade armazenadas são muito importantes no livro, porque toda a tecnologia que Roshar tem são uma tecnologia feita com base nessas luzes de tempestade. Então vamos supor que aqui no nosso mundo a gente tem um telefone que a gente consegue conversar com as pessoas. E lá em Roshar, para você conversar assim em longas distâncias, você tem uma pena, e para você meio que usar essa pena, você precisa usar uma joia que tem a luz de tempestade armazenada nela para ela conseguir funcionar. Então é como se fosse um sistema de magia todo baseado nessas joias que armazenam essa luz da tempestade, que são carregadas em grandes tormentas. Então toda a tecnologia desse mundo acaba usando essa luz de tempestade, e também todas as ferramentas de batalhas mais poderosas que existem em Roshar também usa essas luzes de tempestade para meio que carregar elas. E essa luz de tempestade então acaba sendo meio que o sistema de magia, de limitar a magia desse mundo. Nesse mundo de Roshar também existem os fractários, que são pessoas que usam espada fractal e armadura fractal. Espada fractal é uma espada super forte, overpower, que nada se compara com essa espada. É uma espada que corta qualquer coisa e sem resistência nenhuma. Por exemplo, se eu pego essa espada na minha mão e corta assim, e passa assim numa pedra, você corta essa pedra
sem sentir resistência nenhuma. Então corta como se fosse o vento mesmo. E se ela passa numa pessoa, por exemplo, se ela passa no braço de uma pessoa, não corta o braço da pessoa fora. Ela perde todos os sentidos que ela tem nesse braço para sempre. Ela não consegue mais mexer no braço. Se essa espada ela corta de uma maneira mortal uma pessoa, o olho dessa pessoa meio que queima e ela morre. Então essa arma, quando passa numa pessoa, ela corta a alma dela e não corta a carne. Então basicamente a pessoa morre de uma vez e sem ter resistência nenhuma, porque basicamente você faz assim como se fosse o ar, ela não para, sabe? É uma espada que corta qualquer coisa sem ter nada que para ela passa por tudo e corta qualquer coisa mesmo. É muito forte. E essas espadas tem um número limitado delas no universo ali, então nem todo mundo consegue possuir uma delas. Por isso que o preço de uma espada fractal é o preço de um reino inteiro, sabe? É um preço imensurável, é um preço não tem um preço definido. É super caro uma espada fractal, porque é uma espada que você consegue vencer uma guerra sozinho, só com essa espada. E junto com essas espadas fractais, você também tem as armaduras fractais, que são armaduras que são também super overpower, que aguenta qualquer batida nelas. Você ganha uma agilidade muito grande, você ganha uma resistência muito grande, você ganha uma força muito grande, então você fica também muito forte quando usa essa armadura. Só que o porém dessa armadura é que ela usa luz da tempestade para recarregar ela. Então, por exemplo, eu tô com essa armadura, eu tenho algumas gemas ali com muita luz da tempestade, porque elas requerem muita luz da tempestade, essas armaduras. E essas gemas começam a perder a luz da tempestade delas, porque você começa a tomar muito golpe, então sua armadura começa a perder a força. Então, quanto mais luz da tempestade você tem, mais resistente é a sua armadura, por mais tempo você consegue manter ela. Isso também é a limitação que tem para não ficar muito forte um fractário, senão se um fractário não tiver nenhuma limitação, que já basta a espada do fractário, que é extremamente roubada, é muito forte mesmo. Se não tiver nenhuma limitação, não tem como matar essas pessoas que são fractais. Então o Brandon Sanderson meio que cria essa limitação para essas pessoas não serem indestrutíveis. Isso também é muito legal, é muito genial. E o jeito que as lutas são no livro, usando essas espadas fractais e as armaduras fractais, são... Nossa, é muito legal. E por ser limitado assim, não ser uma coisa que todo mundo tem, sempre que aparece uma armadura fractal e uma espada fractal, você sabe que a luta vai ser diferente, principalmente se tiver um contra o outro ali. Isso é muito legal, é um poder que é nesse universo que é muito diferente. É muito bom, é muito legal de ver, muito legal de ler essas cenas de lutas com essas armas e o jeito que elas são usadas para politicagem também. É demais, é muito bom mesmo. Mas lembra que eu disse pra vocês que essa luz da tempestade é usada para várias coisas nesse universo? Tem outra coisa também nesse universo que é muito poderosa, que são os transmutadores. É um tipo de dispositivo que você consegue transformar qualquer material em qualquer material. Por exemplo, tem uma pedra, você consegue transformar essa pedra em fumaça, em alimento. Então isso é um recurso muito forte assim para os reinos. Uma pessoa que tem um transmutador. Você consegue ter muito alimento, você consegue ter qualquer tipo de moradia. Por exemplo, você consegue transmutar uma pedra para ela virar uma casa. Isso dá o mundo de Roshar outro encanto, assim, porque é muito diferente o jeito que as construções também, sabe? É bem legal também essa parte dos transmutadores. E os transmutadores são recarregados com luz da tempestade. Então, para você transformar, por exemplo, uma pedra muito grande em, sei lá, em alimento, em muito alimento, você precisa usar uma quantidade muito grande de luz da tempestade. E é outra coisa que o Brandon Sanderson coloca ali para limitar o poder dos transmutadores, porque é uma coisa muito forte, é uma coisa que dá muita vida à história. Você também acaba vendo, conforme vai lendo O Caminho dos Seis, que o transmutador também pode ser usado como arma e, nossa, é genial. É genial mesmo. Não vou falar muito mais sobre isso, porque seria spoiler, mas, nossa, é muito bom essas partes mesmo. Esses são basicamente os poderes ali que tem no livro, mas além de tudo isso, existe os Radiantes, que são pessoas que têm poderes, que usam também luz da tempestade para recarregar esses poderes. E basicamente os poderes dos Radiantes são, nossa, muito forte mesmo. Eles têm 3 tipos de poder. Um dos poderes é poder atrair. Então, por exemplo,
um radiante rela em uma pedra. Eu tô usando pedra como exemplo porque esse mundo tem muita pedra, então eu vou acabar usando bastante pedra como exemplo. Ele rala numa pedra e usa esse poder que eles têm de chamar de absorver. Então, qualquer coisa que chegar perto dessa pedra é meio que puxada para ela como se fosse um imã. E ele usa muita luz da tempestade para conseguir fazer isso com objetos. Também outro poder que os radiantes têm é poder mudar o centro de gravidade de um lugar. Isso, assim falando, parece ser bem estranho, bem difícil de você entender, mas durante a leitura as batalhas ficam muito diferentes quando tem esses radiantes e usam esses poderes bem diferentes. Fica bem legal mesmo, fica bem dinâmico e é muito fácil de você entrar na história e compreender o que está acontecendo na luta, porque o Brandon Sanderson sabe escrever muito bem batalhas e você não fica perdido. Esse negócio de você mudar o centro de gravidade, é basicamente os radiantes conseguem olhar para uma parede e eles conseguem fazer essa parede ser o novo chão. Eu sei que é meio estranho falar assim, mas, por exemplo, os radiantes pegam um teto e o teto começa a virar o chão para eles. Então, eles meio que é empurrado pro teto como se ele estivesse caindo, se ele estiver no chão aqui. É difícil de explicar, mas no livro é explicado super bem, de um jeito bem fácil de entender. E outros poderes também que os radiantes têm é poder mudar o centro de gravidade de alguma coisa que eles tocam. Por exemplo, eles tocam numa pessoa e ordena que o centro da gravidade seja o teto, então essa pessoa acaba indo pro teto, porque o teto é o novo chão delas. Outro poder que eles também têm é grudar as coisas. Por exemplo, ele pega uma cadeira e usa a luz da tempestade para grudar essa cadeira na parede. E essa cadeira fica grudada de uma maneira muito, muito grudada mesmo, que é quase impossível tirar dali até que acaba a luz da tempestade, porque ela meio que tem um tempo ali para não ficar infinito, então a cadeira cai sozinha. E esses são os poderes dos radiantes. Porém, esses radiantes são uma raça extinta que tem nesse universo, onde você descobre que eles foram extintos durante a desolação, que é um evento que tem na história desse mundo de Roshar. Você acaba descobrindo toda a história durante a leitura desse livro. Bom, o livro tem 1240 páginas, então tem muita história ali. Você com certeza vai acabar descobrindo a história do passado do mundo de Roshar. Você acaba descobrindo sobre a desolação, você acaba descobrindo sobre os salões tranquilinos, e é bem legal. E basicamente a religião desse mundo gira em torno desses fatos que tem na história passada do mundo. Bom, vou tentar resumir aqui um pouco. A humanidade meio que morava nesses salões tranquilinos, até que começa a aparecer esses esvaziadores nos salões tranquilinos. Os esvaziadores são criaturas mitológicas ali desse mundo que expulsaram a humanidade desses salões. A partir desse momento, a humanidade começou a morar em Roshar, até que em dado momento os esvaziadores começam também a atacar a humanidade em Roshar. Então, o Todo-Poderoso, para ajudar a toda a humanidade, para a humanidade não ser extinta, meio que cria os radiantes. Os radiantes são essas pessoas que têm esses poderes que eu falei agora há pouco. E todos os radiantes desse mundo possuíam as espadas e também as armaduras fractais. E estava tudo certo, os radiantes estavam conseguindo proteger a humanidade, até que os radiantes começam a meio que se corromper. Chega num momento ali que os radiantes desaparecem e deixa todas as espadas deles ali e as armaduras fractais deles ali no mundo também, para as pessoas se virarem mesmo, para a humanidade se virar, porque os radiantes meio que não querem mais saber da humanidade. Daí tem um evento que é a Desolação, que é um evento onde os esvaziadores mataram 9/10 da humanidade inteira, e até que a humanidade conseguiu meio que expulsar todos os esvaziadores. Bom, basicamente essa é a história de fundo assim do universo de Roshar. Só que é bem mais do que isso, eu resumi muito mesmo. Você acaba descobrindo que essa história é meio que furada, não tem coisas que não é verdadeira, tem coisas que foram envelhecendo conforme o tempo e foram mudando o que realmente aconteceu, por causa que isso foi um evento que aconteceu muito tempo atrás. Você acaba descobrindo assim a verdade sobre o passado, sobre a desolação, sobre os radiantes mesmo. Essa parte da história é um pouco cansativa do livro, porque você tá lá lendo que tá acontecendo uma parte muito interessante, daí do nada muda o capítulo onde conta o passado do universo de Roshar, e nossa, essas partes são bem cansativas mesmo. Ajuda você a ter uma visão maior da história, ajuda você a compreender um pouco mais sobre o universo, mas é bem cansativa mesmo, são partes que parece que tá só enrolando o livro, e essas partes assim é legal porque você acaba descobrindo mais sobre o mundo, você acaba ficando mais interessado sobre Roshar mesmo, sobre o que aconteceu antes,
São coisas que realmente são importantes, mas são cansativas e surgem assim em momentos que você quer que acontece outra coisa, mas nesse momento da história está contando o passado e eu não quero saber do passado, eu quero saber o que está acontecendo ali com outros personagens. Bom, sabendo basicamente sobre o que é o livro, sobre do que se trata, eu vou falar agora um pouco sobre a leitura mesmo. O livro começa ali num prefácio, basicamente conta ali sobre o Brandon Sanderson mesmo, sobre o autor, o que ele demorou para escrever o livro. Só que eu fiz algumas pesquisas e ficou meio estranho que estava escrito no prefácio, porque no prefácio está falando que o Brandon Sanderson terminou o rascunho do livro em 2013, porém o livro foi lançado em 2010, então não sei se foi algum erro de tradução que foi feito pela trama, não sei o que aconteceu mesmo, mas, bom, tá errado aí, porque ele não terminou o rascunho em 2013, porque em 2010 ele já lançou o livro. É interessante você ler o prefácio, é legal, você acaba descobrindo algumas coisas ali sobre o próprio autor, Brandon Sanderson. Você descobre que o nome original de O Caminho dos Seis era para ser Dragon Steel, que não tem sentido nenhum. Dragon Steel, que é dragão de aço, não tem sentido com o que acontece no livro. Isso daí foi no primeiro rascunho que ele fez do livro, o nome era esse. E, bom, não tem sentido nenhum. É interessante você ler esse prefácio, mas não muda nada, então você pode pular tranquilo. Então o livro vai para um prelúdio. Do prefácio vai para o prelúdio. O prelúdio conta a história ali que acontece 4.500 anos antes da história principal. Você é jogado assim no mundo totalmente perdido. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe, sei lá, o que é os nomes ali. Os nomes é um nome muito difícil de você ler, de você conseguir falar assim mentalmente mesmo. Quando você está lendo ali, você está meio que falando os nomes. Eu acabava lendo assim, então já fez tal coisa e depois já fez tal coisa, porque não dava pra ler o nome, os nomes é totalmente difícil de... Tem alguns nomes ali que são muito difíceis de você ler e, sei lá, pra mim ficou já quando chegava esses nomes. Bom, você ia jogar nesse mundo totalmente perdido, 4.500 anos antes do que acontece na história principal e... Eu terminei de ler o livro e ainda não entendi o que aconteceu nesse prelúdio, porque eu acho que talvez é uma coisa que vai acabar explicando nos outros livros. Mas se você não entender nada que acontece nesse prelúdio, não se preocupe, porque eu terminei de ler o livro e ainda não entendi o que acontece nesse prelúdio. Bom, teve o prefácio, teve o prelúdio, então agora tem o prólogo. Então o livro também tem um prólogo. O prólogo passa 4.500 anos depois do prelúdio, onde aparece um radiante, que até então toda a humanidade achava que não existia nenhum radiante. Esse radiante aparece ali a ordem de um rei para matar outro rei. Bom, e basicamente nesse prólogo você meio que tem o primeiro contato com a magia do livro. Você fica totalmente perdido também, porque tem vários nomes de raças ali, vários nomes de cidade, de várias coisas que você não sabe o que significa. Então você entra também no prólogo bem perdido, mas basicamente eu creio que esse prólogo foi colocado ali para ter o começo da história mesmo. Esse rei, essa pessoa aí, esse radiante, matando esse rei é basicamente o começo de toda a história de O Caminho dos Reis. Você tem ali o primeiro contato com a magia de Roshar, o primeiro contato com as limitações que tem, os primeiros contatos com as lutas, do jeito que vai ser. É bem legal o prólogo, eu gostei bastante. Você já começa a entrar no mundo e você já termina o prólogo bem hypado para o que pode acontecer no resto do livro. Então começa o livro, no capítulo 1 você se depara com um personagem ali, que ele é um recruta e ele tá no exército, ele vai para uma batalha e você vê que o capitão desse recruta aí que acabou de entrar, ele é um cara muito badass, ele é um cara que sabe o que faz e tá ali para proteger todo mundo. Você meio que tem uma vibe assim semelhante com Mistborn no capítulo 1. Daí quando eu terminei de ler o capítulo 1, eu falei, nossa, esse livro aqui eu acho que vai seguir a mesma trajetória assim que Mistborn, sabe? Vai ser os mesmos acontecimentos que aconteceu em Mistborn. Mas eu tava totalmente enganado, porque acontecem umas coisas ali que depois você descobre o que acontece, porque depois que terminou o capítulo 1, já muda totalmente a história, porque tem meio que um plot twist muito grande ali depois. E é bem legal isso, porque eu não estava esperando, eu já estava esperando que a história ia para um caminho, já foi para outro caminho totalmente diferente. Eu realmente achei que ia para o mesmo caminho assim de Mistborn e a história, mas vai para outro caminho. Muito legal. Nossa, eu gostei muito do começo do livro. Eu já fiquei muito empolgado para ler. Daí você se depara com o primeiro personagem principal, que é o Kaladin. Kaladin é o personagem mais foda que eu já li. Assim, eu acho que ele é um dos melhores personagens que eu já li em todos os livros que eu já li. Não tem muito o que falar, porque, nossa, o Kaladin, ele é perfeito, ele sabe o que faz, ele começa a falar e você já começa a bater palma, porque ele sabe o que tá fazendo. Ele, pra mim, ele se compara com a Vin e com o Kelsier, de Mistborn, que são dois personagens que eu gosto muito.
E o Kaladin, ele já meio que entrou ali pro meu top personagens favoritos da vida. Ele é um dos melhores personagens que eu já vi. O Kaladin, ele era um líder de um exército e acontece alguma coisa ali onde ele acaba meio que sendo considerado uma pessoa que é desertora, que ele meio que foge da luta, e por ele ser um desertor ele ganha uma marca de escravo, e então ele meio que começa a virar... No começo do livro ele é um escravo. Bom, você acaba descobrindo que o que realmente aconteceu não foi que ele fugiu de uma luta e virou um desertor. Isso é uma coisa que você só descobre lá pro meio do livro, mas isso fica bem claro no começo, que ele realmente não é um desertor. Acontece alguma coisa ali no passado dele para ele ser considerado um. E o Kaladin, ele é um personagem perfeito. Ele é um personagem que sabe o que faz, ele é muito bom em luta, ele sabe comandar, ele tem um senso de justiça muito elevado, assim. Nossa, ele é um personagem que você bate palma, é o personagem que chegava os capítulos que eram os capítulos dele, eram os melhores, e não tem como. O Kaladin é um personagem que você vai gostar quando você for ler. Ele é o melhor personagem do livro. A próxima personagem principal que tem nesse livro é a Shanaan. A Shanaan, ela é uma filha de um nobre, ela é a filha mais nova de um nobre, e esse nobre morre, e para ela meio que salvar a sua casa, salvar todo o reino ali, toda a conquista que o pai dela teve, ela vai ter que virar uma pupila de uma erudita, que é basicamente uma mulher muito sábia, porque ela precisa roubar um item dessa mulher. Se ela conseguir roubar esse item dessa mulher, ela consegue salvar a casa dela. E essa missão dela é muito difícil. Uma missão extremamente perigosa também. E os capítulos da Shanaan no começo não são capítulos muito legais. São capítulos que eu tava achando mais qualquer coisa. Mas no final, assim, é um dos melhores capítulos. Começa a ficar muito bom, começa a ficar muito frenético. Tem algumas partes ali que é meio de terror. Se você ler o livro, você vai saber que parte eu tô falando. E é muito bom mesmo, os capítulos dela, depois no meio do livro, fica muito bom. Mas o começo é meio lerdo, é meio demorado. E não é muito legal o começo, mas depois fica muito bom os capítulos dela. Os próximos dois personagens principais da história, que são os dois outros últimos, no caso, é o Dalinar e o Adolin. O Dalinar, ele é o irmão do rei, que no começo do livro, ali no prólogo, ele vai ser assassinado pelo Radiante, e ambos, o Dalinar e o Adolin, são fractários completos. Eles têm espada fractal e têm armadura fractal, e começa ali os capítulos dele onde eles estão em um cerco para vingar a morte do rei, que é o irmão do Dalinar, que é o rei que morre ali no prólogo, como eu disse. O Dalinar basicamente é uma pessoa muito justa, e sempre que tem uma grande tormenta, ele meio que cai no chão e começa a ter visões do passado. Então é basicamente nos capítulos dele que você tem esse vislumbre do passado, o que realmente aconteceu ali na desolação. São capítulos que são legais, mas também são chatos. Parece que tem vários capítulos dele que é muita enrolação, é muita politicagem nos capítulos deles. Basicamente toda a parte de política é concentrada nos capítulos deles. Mas são dois personagens que eu gosto muito, principalmente o Dalinar. Ele é um dos melhores personagens, assim. No final, nossa, é muito bom o final do livro, o que acontece com ele, o caminho que ele escolhe ali, junto com o Kaladin, junto com a Shanaan. O final do livro Caminho dos Seis é muito bom. E além dos capítulos desses 4 personagens, mais o prólogo, epílogo e prelúdio, não lembro o nome do outro lá, ainda tem alguns outros capítulos que são os interlúdios. Os interlúdios basicamente são capítulos extras ali do livro, entre uma parte e outra parte. O livro tem 5 partes. Então, por exemplo, entre a parte 1 e a parte 2 tem esses interlúdios, onde conta a história de alguns personagens aleatórios ali nesse mundo. Esses interlúdios servem muito para ampliar assim a sua visão do mundo, mostra muito sobre a cultura de várias partes isoladas de Roshar. É bem legal, e também são muito importantes alguns desses capítulos. Esses interlúdios realmente só servem para expandir assim o mundo, sabe? E é muito legal, você conhece mais culturas de povos isolados do mundo. E bom, é interessante. Parece que é enrolação em alguns momentos, mas é interessante. E assim, no geral, minha nota que eu dei pro livro foi 5 estrelas, favoritado. É um livro que é muito bom, é um livro que você vai vibrar em certos momentos, porque tem momentos que é muito épico mesmo. O final é plot atrás de plot, o final do livro é muito plot twist, assim, é muita reviravolta acontecendo em todos os capítulos. Assim, a parte 5 desse livro é só tiro atrás de porrada, atrás de reviravolta, atrás de coisa acontecendo toda hora. Só que nem tudo é flores nesse livro.
Esse livro, ele é muito lerdo. Ele é o livro mais lerdo que eu já li. É o livro que demora muito para acontecer as coisas. É o livro que, nossa, o livro inteiro passa nos mesmos ambientes, porque ele é muito enrolado. Por exemplo, os personagens vai lá, tomam alguma atitude, essa atitude não dá certo, daí eles pensam em um plano para fazer essa atitude dar certo, daí eles faz de novo, esse plano, faz todas as etapas para esse plano dar certo. Daí quando eles vão lá e o plano não dá certo de novo, daí eles voltam para a etapa um, daí eles têm que voltar para fazer uma coisa para dar certo e nossa, esse livro é enrolado. Ele é enrolado demais. É demorado para acontecer as coisas, mas mesmo assim, eu acho que compensa você ler, porque quando acontecem as coisas são muito épicas, são coisas que acontecem, você fica vibrando, você não quer parar de ler, porque assim, ele é enrolado, ele é bem enrolado mesmo, demora muito para acontecer certas coisas que você fica muito ansioso para que aconteça, mas vale a pena, porque assim, o final do livro é frenético. O final do livro, o autor escolheu jogar tudo para acontecer na hora, assim, sabe? No final é frenético e vale a pena. E eu gostei muito, é um livro que fica muitas perguntas pro segundo livro. Você não sabe, Stormlight Archive, que ficou traduzido pro Os Relatos da Guerra das Tempestades. Esse aí ficou o nome da série. Vai ser uma série de 10 livros, esse aqui é só o primeiro, 1240 páginas. O segundo, americano, tem 1300, então pode esperar que o segundo livro dessa série vai chegar aqui no Brasil com umas 1400 páginas. E então é um livro que tem essa lentidão, mas é bem proposital mesmo para ser um livro bem completo, um livro onde tudo vai se encaixar no final, pelo menos eu acho que vai ser assim. Porque vai ser uma série muito grande, vai ser uma série muito completa, vai ser uma série muito fechadinha, e eu tenho certeza que vai ser uma série muito épica. Até hoje tem 4 livros lançados nos Estados Unidos, tem só um lançado no Brasil. Vão ser 10 no total, um livro que vai ser uma série que o Brandon Sanderson vai meio que enrolar para escrever ela inteira. E então você não precisa ter muita pressa para ler, mas eu tenho certeza que você pegar para ler você vai gostar. Eu não vejo a hora de chegar ao segundo no Brasil, que é Words of Radiance, eu acho que é o nome. E, bom, espero que a trama traga no começo do ano que vem, mas eu duvido, provavelmente vai trazer lá para agosto do ano que vem. E eu já estou muito empolgado, sabe? Eu quero muito ler e... Nossa, 5 estrelas, favoritado. Por enquanto não é minha série favorita. Mistborn pra mim é muito superior. Se você gostar desse livro, leia Mistborn, você vai amar. Mas eu tenho certeza que quando chegar o segundo, o terceiro, o quarto livro, vai começar já a se encaminhar para ser minha série favorita, porque ela tem tudo para ser minha série favorita. É uma série que os acontecimentos é muito lerdo para contar toda a história, para contar tudo mesmo, para tudo se encaixar, sabe? Para ser uma série bem completa mesmo, perfeita, e eu tenho certeza que o Brandon Sanderson vai acertar no final dessa série. E eu tô muito empolgado mesmo para a continuação. Bom, o vídeo foi esse. Eu acho que foi um vídeo meio grande, espero que não tenha me enrolado muito, espero que tenha ficado bem claro para vocês a minha opinião sobre o livro e sobre mais ou menos como funciona o livro. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Vou ficar super feliz em responder. E... bom, acho que é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.